Salmo 46, quero dividir uma palavra antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Este salmo, que é também um dos salmos muito conhecidos, né? Não é o mais conhecido, mas é um dos mais conhecidos. Deus trouxe, alguns dias atrás, uma mensagem profética ao meu coração neste salmo. E para o Senhor fazer, tem que fazer com distinção, e Ele sabe fazer com distinção, porque é um salmo especial para mim, que durante muito tempo tenho caminhado sobre as verdades de Deus que está nesse Salmo 46, mas parece que Deus sempre tira da gaveta alguma, não vou dizer da cartola, mas Ele tira da gaveta sempre algo novo, usando palavras que a gente pensa que já conhece. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará. Desde o romper da manhã, bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Disse o profeta Jeremias que é como martelo. Em algumas situações é como martelo que esmiuça, que quebra a penha. Esmiuçar é quebrar em farelos a penha. Isso fala que a palavra de Deus, às vezes, ela martela o nosso coração, a nossa mente, quando fica endurecido as nossas estruturas de inteligência, de raciocínio, de pensamento e de sentimentos. Deus precisa agir mais forte, e Ele unge a sua palavra com uma carga de poder, uma carga de glória muito maior do que é costume, do que é o habitual na vida do cristão no dia a dia. Deus se move pela sua palavra, Deus age pela sua palavra, Deus usa a sua palavra para fazer as suas obras. Deus não está separado da sua palavra, assim como você não está separado da sua palavra. Por isso que ele diz, que Jesus mesmo falando: pelas tuas palavras tu serás justificado, pelas tuas palavras tu serás julgado. Cada um dará conta diante de Deus de si mesmo, ou daquilo que fala. Então nós não somos separados das nossas palavras. Quantas vezes alguém disse: ah, mas tu falou. Não, não falei. Tal dia tu falou. E às vezes tem pessoas que provam, que registram, né, o que alguém falou. É ou não é verdade? Então, nós não estamos separados das nossas palavras. Em tudo isso nós somos semelhantes a Deus. Acho que é por isso que o apóstolo Tiago diz assim: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então ele ensina uma medida de prudência. Nos dias que nós vivemos, nós vimos pessoas que estão sempre prontas para falar. Existem pessoas que não estão prontas para ouvir. Eu já aconselhei pessoas que eu tive vontade de dizer: ou você me aconselha, ou vamos encerrar e eu vou para casa e vou aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa mais útil. Porque o seu coração não está aberto para... Porque toda vez que eu ia falar, às vezes eu sentia uma graça, uma unção, e eu começava a falar no Espírito. A pessoa diz: ah, mas... Diga, quase que eu saía do Espírito. E aí o Senhor começou a me mostrar que tem pessoas que não estão prontas para ouvir. E eu estou me preparando para
preparar uma ministração em que eu ensine o cristão a ouvir. E eu descobri que nem eu estava pronto para ouvir em certas situações. Porque tem situações que a gente está tão cheio de argumentos. Por isso que a maioria dos cultos, de anos para cá, começaram a se tornar cultos de pessoas assistentes, mas não de pessoas ativas. Eu lembro ainda, nos dias passados, não faz muitos anos, que os cultos eram maravilhosos. Você começava a ministrar uma palavra, as pessoas estavam sedentas, você estava ministrando e às vezes você tinha que parar, porque as pessoas começavam a glorificar a Deus, porque estavam sendo cheias. Estavam ouvindo Deus, não estavam ouvindo só a sua voz. Mas nos dias de hoje, parece que você tem que convencer, parece que dá vontade de você descer lá e dizer: irmão, você entendeu que Deus deu essa palavra, que Ele está falando, que há uma presença de Deus nesse lugar. Porque as pessoas desaprenderam a ouvir, ou não aprenderam a ouvir. Porque não é só ouvir no natural, não é só ouvir no circunstancial, no intelectual, no raciocínio humano, mas é ouvir no Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então nós precisamos nesses dias passar a ler a Bíblia. A Bíblia tem sido um livro que para muitos não tem tido mais a importância que tinha. Porque nós facilmente deixamos de dar prioridade para ler a palavra de Deus e nos alimentar nela todos os dias. Não devemos lê-la como um ritual, como se fosse uma poção mágica. Se eu ler a Bíblia, automaticamente Deus terá compromisso comigo. Não, a palavra nós lemos para nós sermos alimentados em nossa alma e em nosso espírito. E a diferença que a gente vê o quanto estamos alimentados pela palavra de Deus é quando nos oferecem outras palavras. É quando você ouve pessoas no dia a dia, no seu trabalho, falando coisas contrárias à palavra de Deus. Aí você vê o quanto a palavra de Deus tem mudado você ou não. É quando você está pronto para ter uma postura de não deixar aquilo te afetar. Ou de você conversar com esta pessoa. Mesmo que você não pregue a palavra para ela, se não é um ambiente apropriado para você pregar. Mas você tem que ter argumentos que sejam inspirados pela palavra de Deus. Para falar com essa pessoa. Porque você não é escravo dela. Ela não é senhor ou senhora sobre você. Vocês estão dividindo o mesmo ambiente. E o Espírito de Deus está em você. Se Ele está em você e a palavra de Deus também é um alimento seu, o Espírito Santo vai tirar da gaveta. Vai tirar, o homem bom tira boas palavras. Tira o bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira. Então é na hora das provações, na hora das dificuldades. E nesta noite eu quero falar sobre dois rios que eu vejo aqui no Salmo 46. Mas muito mais do que esses rios que eu vejo aqui, eu quero falar sobre esses dois rios que estão em movimento. Dois rios em movimento. São dois rios que estão se movimentando. E não há como eu e você não estar envolvido com a correnteza das águas de um ou de outro desses rios. Ou estamos mergulhados num rio, ou estamos nos saciando, nos satisfazendo, nos banhando num rio, ou estamos no outro rio. Não tem como estarmos separados, ou até podemos mergulhar uma hora num, uma hora no outro, mas estamos numa esquizofrenia terrível. É o cristão de altos e baixos. Quando vem ao culto, ou quando tem um tempo na semana que ele ora um pouco mais, ele rompe, ele tem experiências com Deus. Mas uma hora depois, ou durante o dia, ou no dia seguinte, o inimigo vem, prepara e toma dele aquilo que Deus deu a ele, com muita alegria. Porque facilmente ele não vigia, ele se mete, ele ouve coisas que não deveria, ele fala coisas que não deveria, ele reage de uma maneira que não deveria. E permite que as águas do outro rio encontrem lugar para atuar o seu coração. Então Deus começa aqui, inspirando o salmista, falando dele mesmo, quem ele é. E o salmista exalta a Deus. Então precisamos sermos homens de adoração, mulheres de adoração. Precisamos ser pessoas que adoremos a Deus. Adorar a Deus não é apenas cantar, mas adorar a Deus é expressar a Deus nosso amor. Devemos expressar nossa gratidão.
Começamos adorando a Deus, louvando a Ele, falando bem de Deus. Louvar é falar bem, é dizer o que Deus representa para nós. Devemos, quando iniciamos nossas orações, devemos iniciar com orações de adoração, orações de louvor. Devemos dizer: bendigo o teu nome, ó Senhor. Tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu socorro bem presente, tu és a minha alegria, tu és a minha paz, tu és o Deus que eu amo, tu és o Pai que eu tanto desejo. Exalte a Deus, adore a Ele, faça isso todos os dias, inicie o dia fazendo isso. Mas às vezes a gente não sente, nós não fazemos isso porque sentimos. Nós devemos fazer isso porque é a nossa fé, é o que nós cremos. Nós cremos que Deus está lá sempre à nossa disposição. E devemos caminhar por fé e não por vista. Caminhar por vista não é só pela visão natural, mas é pelo sentimento natural, é pelo raciocínio natural. Tudo isso é vista, é a visão dos sentimentos. Mas a visão da fé é a visão de um espírito firmado em Deus, que se alimenta das promessas de Deus. Então, 2 rios em movimentos é o que eu vejo aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então Deus está em meio às tribulações do cristão. Em meio às suas batalhas, Deus está presente. Porque diz aqui que Ele é o refúgio e a fortaleza e o socorro bem presente. Se Deus está presente para socorrer, para refugiar, para proteger o cristão quando ele está em tribulação, onde é que Deus está? Em meio às tribulações. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, nem elas vão te afogar, nem os rios vão te queimar, nem o fogo vai te queimar, nem as águas do rio, do mar vai te afogar. O 2 diz: portanto, ou seja, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, porque Ele é, então não devemos ter medo. Não devemos ter medo. O medo já é as águas de um rio que tentam trazer turbulências à alma e o coração humano. É um rio de circunstâncias, é um rio de morte. Então diz aqui: portanto não temeremos. Ou seja, alto lá, não tem lugar para o medo no meu coração. Precisamos vigiar. A serpente entra pelo medo em nosso coração. No jardim do Éden, ela entrou tentando Eva a se alimentar de um fruto que Deus disse para não se alimentar, de uma árvore que Deus disse para não se alimentar. Aqui está dizendo que não devemos deixar o medo, não devemos abrir a porta para o medo. Então, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ou seja, ainda que hajam mudanças no mundo natural, ainda que haja abalos no mundo natural, transtornos, confusão, mudanças, e os montes se abalem no seio dos mares. Então fala aqui, a figura desses mares é a figura de um desses rios, de um volume de águas que estão num fluxo em uma direção. Então, os montes falam de figuras de autoridades ou instituições. Fala de poder humano que se estabelece e que muitas vezes representa instituições, governos. E dentro de esferas de governos, tipos de instituições diferentes. Ainda que se abalem no seio dos mares os montes, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então há uma mistura de um mar revoltado, águas revoltadas, que causam abalos em estruturas de terras, estruturas terrenas, e um mar, é uma mistura de confusão. Imagina o pavor, o medo, que seria um cenário desses. Mas está dizendo ainda que isso aconteça.
Você não deve deixar isso abalar. Mas como não se abalar com as coisas que estão acontecendo em nossa nação, nas nações da terra? Essa palavra é tão real, é tão presente para os dias de hoje. A mensagem profética deste salmo traz uma mensagem para o coração do cristão nesses dias. Como não se abalar? Aí é que entra o outro rio. Porque no versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí vai falando da pessoa de Deus novamente, dizendo: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará. Então Deus é o nosso socorro, já foi apresentado no versículo 1. É o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Fortaleza é uma cidade segura, onde ela é protegida da invasão de exércitos inimigos, de povos inimigos. Deus é esta fortaleza. Ele protege o seu povo, Ele guarda o seu povo. Mas Ele trabalha para trazer socorro para o seu povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não há esperança em nenhum outro lugar. Ou é Deus, ou estaríamos perdidos. Então, se você está com Ele, é com Ele que você deveria estar. Você está no lugar certo. Agarre-o firmemente. Apegue-se a Ele ainda mais. Há um rio cujas correntes. Então, o salmista não está ignorando, porque Deus não permite que ele se ignore, que ele se engane, na verdade, que ele ignore ou que ele se engane com a realidade humana, natural, física, biológica, econômica, com a realidade circunstancial. Rios, na Bíblia, tem a figura de movimentos sociais, mas que sempre são provocados por movimentos espirituais. Rios muitas vezes são a figura de multidões, mas rios também aqui está sendo apresentado como a figura de Deus se movendo na sua grandeza, na sua extensão, e também de um espírito que não é mais ligado a Deus. Portanto, ele trabalha diferente de Deus. E esse espírito influencia a humanidade, influencia a raça humana, influencia governos, influencia tudo que ele puder influenciar, para trazer destruição, para trazer transtornos, para quebrar estruturas que estão montadas do jeito que estão montadas. Então, está falando que isso pode ocorrer. Está falando também como se isso está ocorrendo em nossa nação, em nosso país e nos dias de hoje na terra. Mas nós podemos estar envolvidos somente com estas águas. As águas das circunstâncias, daquilo que está acontecendo, desse mover. Esse rio é um rio que traz morte, traz destruição. E ele se move. Você pode não ver as suas águas, mas você vê o que ele tem causado. É um rio de maldade. É um rio que está trazendo grande estrago e destruição sobre a terra. Não vamos ficar esperando este rio. Não vamos ficar temendo este rio. Mas vamos mergulhar aonde há esperança. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quantos já leram a Bíblia aqui? O suficiente para perceber que no passado, todos aqueles que buscaram o Senhor foram socorridos. Que Israel sempre foi amparado quando buscou o Senhor. E até hoje, Deus usa a figura do Rio Jordão. Deus usa a figura do mar, da Galileia. E Deus usa a figura profética para um futuro até do Mar Morto, que hoje está morto. Mas diz Deus, um dia não estará mais. Um dia estará cheio de vida. Quantos acreditam que Deus vai cumprir essa promessa? E se Ele vai cumprir essa promessa para Israel, Ele tem poder? Como dizia, Ele tem cafife para cumprir as promessas dEle na sua vida? E por que você está aí, sem glorificar esse Deus e sem mergulhar nesse rio?
e sem ir em águas mais profundas. Deus está te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Porque senão, queridos, nós vamos ficar muitas vezes ouvindo o barulho das águas turbulentas do rio da maldade, do engano. E nós vamos muitas vezes ser atingidos por estas águas, ou pelo que elas estão causando. E na sequência, diz que Deus está presente. Está falando primeiramente de Israel, porque essa promessa é para a nação de Israel. Mas a Bíblia foi deixada para que o Espírito Santo usasse ela, inspirasse ela para que no decorrer dos anos ele fosse, em cada geração, levantando um povo para servi-lo, para adorá-lo e para encontrar na palavra de Deus o próprio Deus da palavra. Então Deus sempre será achado quando nós buscamos Ele na sua palavra e buscamos a sua palavra para encontrar esse Deus. Ele sempre será achado de nós. Ele trará vida à sua palavra e Ele vai despertar vida através da sua palavra em nós. Se Ele pegou um cajado e disse para Moisés: joga esse cajado no chão, e Moisés jogou e o cajado se tornou uma cobra. E Ele disse: vai, pegue na cauda. E Moisés pegou na cauda e voltou a ser o cajado de Moisés. Se Deus fez isso, Ele não pode pegar a sua palavra e usá-la para gerar na sua vida o que Ele quiser. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. A palavra de Deus, ela tem o poder. Disse Isaías, primeiro ele disse, não foi a Isaías, acho que foi a Jeremias: eu zelo pela minha palavra para cumprir. Mas para Isaías, ele falou uma outra palavra: a minha palavra não volta vazia, mas antes cumprirá aquilo pela qual eu a designei. Deus coloca um desejo na palavra dele, e Ele quer que esse desejo se cumpra, porque esta é a vontade do Senhor. Então, o objetivo aqui é trazer uma palavra de discernimento espiritual e de advertência espiritual. Porque nesses dias nós precisamos entender onde estamos mergulhando, onde estamos saciando a nossa sede. Quando mergulhamos na sua palavra, nós vamos alcançar estes rios, estas águas. Quando mergulhamos em oração, nós vamos alcançar esses rios, estas águas. E assim como há um rio de maldade, de injustiças, você não vê as suas águas, mas você vê que há um poder espiritual que se movimenta para causar destruição, influenciando as instituições, influenciando pessoas, influenciando autoridades, jogando umas contra as outras. Quantos já sentiram ira? Mas não irazinha, muita ira. Quantos já tiveram uma crise de ira? A vontade de grudar o pescoço de alguém, soquear alguém. Depois você voltou, só 2, 3. Maravilha, que povo santo abençoado. Não se engane a si mesmo. Deus conhece a raiz do nosso coração. É por essas razões que às vezes a gente estamos carregando muitas coisas. Nós estamos carregando muitas coisas. E não nos libertamos, porque escondemos o que está nos destruindo e mostramos aquilo. Então nós precisamos, queridos, de um coração novo. Precisamos mergulhar nestas águas. Por isso que eu estou trazendo essa palavra. Eu já tive ira braba, ira terrível. Ok? Estou assumindo aqui para ver se alguns se encorajam. Quantos já se iraram mesmo? Fúria. Então você sabe do que eu estou falando. Você sabe que existe o mal, que existe o maligno. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pecais. Não deis lugar ao diabo. A ira é uma das formas de abrir a porta para o inimigo. Então existe um espírito maligno que age procurando brecha no coração das pessoas. E ele faz parte de um rio maligno. Um rio infestado por demônios. É disso que eu estou falando. A mentira, o engano, a fofoca, a maledicência, tantas coisas fazem parte deste rio. É um rio de destruição.
Porque quando somos cheios do Espírito Santo, nosso coração muda e nós começamos a nos humilhar uns aos outros. Nós louvamos a Deus, louvamos com um coração adorador, mas também nós falamos bem das pessoas. Então mudou a natureza do nosso coração, porque nós estamos nos banhando no rio de Deus. E esse rio, fala mais adiante aqui, que ele traz uma revelação de Deus para nós. Uma revelação poderosa de Deus. Quando você mergulha nesse rio, Deus está ali para se revelar a você. Quando você começa a orar mais, aquele Deus que você conhecia se torna mais vivo, mais real, mais presente. E você diz: nossa, eu pensava que conhecia o Senhor, mas agora que eu estou conhecendo. Quando você começa a estudar a palavra querendo conhecer Deus, tudo que você conhecia de Deus na palavra, você diz: nossa, era só o início. Eu pensava que eu conhecia o Senhor, mas agora eu estou conhecendo Ele de verdade. É como Jó, que disse: e antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora é diferente. Só que há algo mais que Deus revela. Ele não só traz uma revelação fresca dele, mas Ele traz uma revelação nova de você mesmo. Ele te mostra como Ele te vê e como Ele quer que você seja. E Ele diz assim: dá atenção para algumas coisas, porque eu vou mudar a tua vida e você será diferente a partir de hoje. Mas por que tem pessoas que estão a vida toda com os mesmos problemas, com os mesmos argumentos, com as mesmas razões, com as mesmas queixas, com as mesmas dúvidas, com as mesmas misérias? É o mesmo jeitão. De longe você diz: lá vem o fulano. Será? Sim, eu conheço o jeitão, aquele jeito de caminhar, aquele jeito de ser. As pessoas se tornam conhecidas porque elas não mudam. Elas são sempre as mesmas. Mas Deus te chamou para você e eu andarmos em novidade de vida. Então, queridos, precisamos mergulhar nesses rios. Há um rio cujas correntes alegram. Esse rio é um rio de alegria, é um rio de bondade, é um rio de amor, é um rio de misericórdia, é um rio de paz. Estude Isaías 11 e estude Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito: bondade, amor. Esse rio, ele traz os frutos do Espírito. Isaías 11, o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza. Você vê ali 9 tipos do Espírito. Não é 9 Espíritos de Deus, mas é novos tipos do Espírito, novos jeitos do Espírito agir, fluir como um rio, através de fortaleza, através de conselho. Então, quando você mergulha nesse rio, você é encharcado dessas riquezas de Deus, dessas verdades de Deus. Você é transformado, você é purificado, você é curado, você é perdoado. Quando você mergulha nesse rio, milagres acontecem, transformações acontecem. Há uma profecia, Ezequiel 47. Inicialmente ela está firmada no Mar Morto, que Deus vai abençoar e ele vai ter vida. E esse rio não só vai ter vida, mas ele vai trazer cura. No lugar que ele fluir, no lugar que ele passar, ele vai curar. As árvores ao seu redor serão árvores frutíferas, terão uma colheita enorme, extraordinária. Então, se Deus pode tocar a terra, abençoar e fertilizar a natureza, a geografia, Ele pode muito mais tocar o meu coração, o seu coração. Pode conectar com o rio de Deus, com o rio do Espírito, com o mover do Espírito Santo. Pode nos tirar de um mover de ira, de um mover de dor, de sofrimento que nós vivemos até aqui, que nós fomos inseridos nessa sociedade, neste mundo. Então diz mais, que este é o santuário das moradas do Altíssimo. Ele é um lugar de intimidade, é um lugar de consagração.
que nós somos levados para adorar o Senhor, para conhecê-lo mais intimamente. Mas diz na sequência no 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará. Então está falando que a cidade que Deus traz alegria, porque há um rio que abastece essa cidade. E a cidade fala da figura da igreja. Quando a igreja é abastecida pelo Espírito, ela tem a alegria do Senhor, ela tem a bondade do Senhor. As águas de Deus alimentam esta cidade, e Deus está presente no meio dela. Por isso Deus é a sua fortaleza, é o seu refúgio e a sua fortaleza, o que diz o versículo que nós lemos no início, versículo 1 e 2. É o socorro bem presente. Então Deus sempre está atento, vigiando você, cuidando de você, para socorrer você, todos os dias da sua vida. Por onde você anda, quando você está mergulhando no rio de Deus, quer dizer que Deus está fluindo em você, está se movendo na sua vida. Ele está guardando você, protegendo você. Você não tem noção do perigo, você não tem noção de por onde você passa, com quem você lida, pessoas que você está se relacionando às vezes no seu trabalho. São pessoas que vêm de uma linhagem familiar, de pessoas que são idólatras por várias gerações, pessoas que são espíritas por várias gerações, pessoas que têm heranças hereditárias de maldições por várias gerações. Há demônios escondidos na história de famílias. Você aperta a mão de uma pessoa e não sabe o nível de opressão que está sobre ela. Mas quando você caminha mergulhando nos rios de Deus, você sabe quem está com você. Quem é aquele que te guarda? É maior do que aquele que está, aleluia, sobre a vida das pessoas. Elas não têm esperança, mas você tem esperança e tem poder para prover esperança para elas. E você será usado para libertar muitas dessas pessoas. Ouça o que eu digo. Você não pode tomar água do rio da vida em canequinha. Você não pode mendigar a água. Você precisa saciar a tua sede. Você precisa se banhar no rio de Deus. Você precisa ter um relacionamento abundante com o Senhor, não só de domingo. Você precisa ser um cristão todos os dias. Ninguém aqui é agente secreto de Deus, né? Que domingo você põe o seu... Não tem mais aqueles escudão, aquelas estrelas de xerife, né? Você põe o seu fardamento e vem para a igreja. Sou servo de Deus, sou guerreiro de Deus, sou adorador do Senhor, e vou para o culto. Mas no dia a dia você esconde sua identidade, porque eu sou um agente secreto, não posso mostrar minha identidade. Não, queridos, todos os dias que nós comparecemos diante do Senhor e mergulhamos em sua presença, Deus vai preparar você para você poder glorificar o nome dele, seja o que for que você tiver que enfrentar no dia da sua vida. Esse não será um mau dia, será um bom dia, porque as águas que estão movendo em você são as águas de Deus, e elas são águas abençoadas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se você mora nesta cidade, se você faz parte dessa cidade, o Espírito Santo vai trazer alegria ao seu coração. Ele vai restaurar a alegria nesses dias na sua vida. Ouso dizer que Ele vai restaurar a alegria nesta noite para alguns aqui. Aleluia, aleluia. Esse rio, ele não está ausente, ele está presente em nossas vidas. As aparências, muitas vezes elas enganam. Em Gênesis 3, 6, 14, eu quero ler aqui, eu citei, mas eu quero ler para você uma coisa. Nós somos tentados no dia a dia a mergulhar. Quantos já perceberam que às vezes você estava tranquilo lá no seu trabalho, ou um familiar te ligou, ou no seu trabalho você estava alegre, feliz, animado para o dia, mas alguém veio com uma história, veio com uma conversa, e você prestou atenção nessa conversa, mas não prestou atenção que águas estavam se movendo na vida dessa pessoa. E enquanto você prestou atenção nessa conversa, você não percebeu que a atmosfera do seu coração foi mudando. E depois que essa pessoa foi embora ou parou de conversar, você se deu conta que você estava diferente.
E algumas pessoas ficam até com dor de cabeça, algumas com dor no corpo, algumas ficam com mal-estar. Algumas pessoas ficam até assim com Deus. Parece que você perdeu uma sensibilidade, que você estava tão quebrantado. Você fica duro. E você não se deu conta que naquele momento você foi tentado a mergulhar em águas estranhas de um rio. E isso é o que Eva aqui. Por isso que nós precisamos estar mergulhando constantemente no rio de Deus, para estar recebendo cura, transformação, estarmos sendo revigorados, fortalecidos, estarmos sendo treinados, estarmos sendo ungidos, estarmos sendo revestidos e capacitados para cada dia glorificar o Senhor e não ser intimidados pelo inimigo, e não ser subjugados a um nível de opressão, porque o Senhor é que está contigo, e Ele quer prevalecer na tua vida e quer prevalecer através de você. Mas olha o que diz aqui, Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, Eva nunca tinha desejado comer do fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal. E portanto ela nunca tinha nem desejado comer, nem dado a Adão. Mas ela passou a partir de um certo dia que ela conversou com a dona serpente. E a dona serpente tentou convencê-la de que ela estava perdendo muita coisa em acreditar em Deus, que Deus diz que não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estavam perdendo coisas importantes. Estavam perdendo de se tornarem como Deus é. E Eva passou a questionar aquilo que era inquestionável no coração dela. Quantos nos dias de hoje estão sendo tentados e não estão se dando conta a questionar a palavra de Deus? A questionar se precisam orar todos os dias, se precisam ser cristãos fervorosos, se precisam ser cristãos como você um dia foi. Porque estão se alimentando de águas desse rio de engano, de uma vida cristã mediana, de uma vida cristã moderna. Então Eva, olha o que diz isso aqui, gente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ela foi seduzida pelo desejo que ela passou a sentir pela árvore e pelo seu fruto. O que te seduz nesses dias? Existem coisas que te seduzem mais do que a presença de Deus? Eu ministrei algo nesse sentido na semana passada. O que está roubando a afeição? O que está competindo com a afeição da presença de Deus do nosso coração? A afeição de nós estar com Deus, de nós conhecer mais a Deus, de nós ter momentos de oração para saber quem é o nosso Deus, como passar a depender dele para viver nos dias que estamos vivendo. Não só olhar para os montes que estão estremecendo, para as águas tumultuosas deste rio de engano, de violência, de maledicência que está na política, na economia, que está no governo da nossa nação, que está na sociedade. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Você faz parte desta cidade. Não é alienação, não é a nossa única esperança. É nos preparar para viver esses dias como Deus nos chamou para viver. Mas temos que estar atentos, porque assim como a serpente veio como Eva, às vezes nós passamos horas nas redes sociais, passamos horas ouvindo tantas notícias, mas não ouvimos as novas do reino. Não nos alimentamos daquilo que nos traz esperança, nos fortalece, nos revigora, nos aproxima mais de Deus. Então, Eva cedeu ao desejo do seu coração. E esse desejo não era mais o desejo que aproximava ela de Deus. Então ela comeu do fruto. Agora veja o que acontece. Eva estava enganada. Adão estava enganado. A serpente os enganou. Só que eles só descobriram quando já era tarde demais.
Tem vezes que quando nós nos damos conta das decisões que estamos tomando, da maneira que estamos vivendo, já é tarde demais. Nosso coração já está duro. Nós já não temos mais afetividade com Deus, com as coisas de Deus. Porque estamos nos banhando nas águas daquilo que nos traz prazer. Eva quis mergulhar em algo que Deus disse para não mergulhar. Mas ela sentiu o desejo e ela fez isso. E aí o que acontece? O 7 diz: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes eles estar nus não era um problema, mas a partir de agora passou a ser um problema, porque isso fazia com que eles se sentissem maus, porque eles perderam a pureza, perderam a inocência. Eles foram contaminados pela maldade. Quantos de nós não somos mais puros? Não somos mais inocentes. Estamos contaminados pela maldade, por tanta coisa que nós temos ouvido. O nosso coração não consegue adorar mais a Deus, não consegue mais se render e gastar um tempo a sós com o Senhor, porque nós estamos ansiosos, porque a nossa alma, o nosso espírito tem se alimentado de tantas coisas. Vamos voltar ao Salmo 46, ou irmos adiante. Mas graças a Deus que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu acho pelo menos que graças a Deus. Eu estou feliz pelo menos que tem um rio. E eu tenho mergulhado nesse rio. Tenho dado uns mergulhozinhos. E estou me preparando para mergulhar mais profundo. E estou planejando levar alguns para mergulhar comigo. Botar aqueles aparelhos de mergulho e ir em níveis mais profundos. Eu não sei se há alguém aqui nessa igreja que deseja fazer esse mergulho comigo. Eu creio que os pastores já decidiram, querem, mas queremos levar mais gente, não é verdade? Queremos levar mais gente. Vamos mergulhar mais fundo. Deus não quer deixar a igreja dele vivendo uns tempos difíceis sem que Deus revele o seu poder e caminhe conosco. Ele sabe que existe dias de turbulências e tribulações, mas Ele prometeu estar conosco, e Ele está conosco. Mas nós precisamos perceber isso e dedicar tempo para conhecer esse Deus, conhecer os planos dEle, conhecer os seus pensamentos, para nós viver nesses dias. Não deixar o inimigo roubar nossa paz, não deixar o inimigo roubar nossa alegria, não deixar o nosso coração se corromper de maldade, não perdermos a pureza do nosso coração, o temor de Deus do nosso coração. Quantos cristãos precisam nesta noite, antes de ceiar o Senhor, serem vestidos adequadamente para sentar à mesa com Jesus? Quantos reconhecem que não estão vestidos adequadamente, mas que precisam que o Senhor revista? Seja sincero com o Senhor nesta noite. Maravilhoso é que há esse rio, e precisamos entender o curso de cada rio, como cada rio se move, por onde se move. 2 rios em movimento é o movimento de 2 tipos de águas, de 2 fluxos de poder, 2 fluxos de poder diferentes. Um constrói, o outro destrói. Um traz a revelação da verdade, o outro traz engano. Um traz poder para fortalecer, o outro traz poder para enfraquecer. Um traz poder para direcionar, o outro traz poder para gerar confusão. Há 2 fluxos de poder. Quanto mais você mergulha no rio de Deus, mais forte você fica no Senhor, mais preparado para você seguir em frente, mais encorajado você fica. Quanto mais você mergulha nestas águas turbulentas, mais fraco você fica, mais desencorajado, mais sem esperança. Águas aqui são símbolos de vida e de morte. Tanto um quanto o outro tem poder. Embora o poder do rio, das circunstâncias e da morte seja limitado, e o rio da vida é infinito, mas a impressão que temos, muitas vezes, é que é o contrário. É ou não é verdade? A impressão que temos é que o inimigo nesses dias, muitos já estão entregando as chaves para o anticristo. Estão dizendo, não adianta orar.
Irmãos, eu pensei, vou seguir a linha. Não vou seguir não. Mas eu acho que alguns irmãos estão quase seguindo a linha de alguns que estão quase dizendo, não adianta mais orar, irmão, não adianta mais jejuar, não adianta mais nem ler a Bíblia, o anticristo já está aí. Só vão aguardar Jesus subir. Não é verdade. Ele não pode. Só há um que detém o espírito da iniquidade. É o rio de Deus. É o espírito da verdade. E ele está onde? Você está com ele? Ou você está sozinho? Tem muito cristão que está caminhando como se estivesse sozinho. Não, contigo está o Senhor dos exércitos. Acho que não me convenceu. Se não me convenceu, acho que não vai convencer nem o inimigo. Quantos querem que o Senhor Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, esteja contigo? O Senhor dos exércitos está conosco. Está conosco nesta noite. Aleluia, Ele está conosco nesta noite. Ele quer mudar esse quadro. Ele quer arrancar essa visão distorcida que nós temos deixado o inimigo trazer ao nosso coração. Deus é forte, Deus é poderoso. Não importa. Ainda, diz assim, não temeremos, diz o 2, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes. Quantos vão caminhar na verdade de Deus? Quantos creem nesta verdade? Da presença de Deus na sua vida. Não importa como está lá fora. Não fique alimentando, não fique falando, não fique declarando as obras do inimigo. Declare as obras de Deus. Você foi chamado para declarar os feitos do Senhor. O que o Senhor está para fazer. Aleluia, até o fim Ele é Senhor. Apocalipse 6, 1 a 2. Preciso correr um pouco. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Olha só, como se fosse voz de trovão, voz poderosa. Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Diga comigo, vencendo e para vencer. Quem é esse? Quem é esse? Um cavaleiro branco, com uma coroa, aleluia, com um arco. Ele saiu vencendo e para vencer. Alguns dizem que é Jesus. Outros dizem que é o Evangelho. Seja um, seja outro, é o mesmo. É o início, o primeiro selo é a pregação do Evangelho. Começou lá fora. Em todas as gerações que o Evangelho foi crido, pregado, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Mesmo na China, com um império tão terrível, mas a igreja não se dobra a não ser a Jesus Cristo. Mesmo que entregue a sua própria vida, mas a igreja continua glorificando a Jesus. Saiu vencendo para vencer. Diga, eu renuncio à derrota, à frieza espiritual, moral, e eu declaro que sobre mim está o Senhor. Ele me ungiu para caminhar em fidelidade, em fé, coragem e amor. Aleluia. Diga, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Aleluia. Paulo diz, Romanos 8:31. Eu ia ler todo esse texto, mas não vou ler. Só vou ler a parte que diz que nele nós somos mais ou menos vencedores. Para muitos crentes eu acho que é assim, mais ou menos, alguns está menos. Em nome de Jesus, quebramos essa mentira, este jugo sobre nós. A unção de Deus está sobre ti. Se curve diante do Senhor. Aquele que se humilha será exaltado. Está vindo os dias de exaltação, onde Deus vai te levantar no poder do Espírito Santo. Mas estes são dias de você se humilhar a Ele, mergulhar no rio de Deus, buscar o Senhor. Aleluia. Nenhum poder que está operando nesses dias é maior do que o poder de Deus que está em nós.
Deus não te chamou e não te deu um coração para você ter medo, mas para você ter fé e coragem. Amar o Senhor, aleluia, adorar a Ele, porque Ele é contigo. Por isso precisamos viver discernindo o curso de cada rio. Mas eu vou pular essa parte e vamos adiante. A morte e a vida, diz Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, queridos, precisamos aprender que o curso deste rio é pela boca. Diga comigo, é pela boca. Pela boca você libera ou um rio ou o outro rio. A morte e a vida. Um é o rio da vida, o outro é o rio da morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Então você precisa todos os dias adorar o Senhor, louvar o Senhor. E quando você faz isso, você entra e mergulha no rio da vida sem se dar conta. Quando vê a presença de Deus, ela está crescendo em você. Então nós precisamos, eu vou falar rapidamente aqui, não dá para mim me deter muito em cada uma dessas partes, a hora vai passando. O Espírito, nós precisamos aprender a confessar a palavra, o que a palavra de Deus diz. Com a nossa boca nós precisamos aprender a confessar o que a palavra de Deus diz, todos os dias. Aprenda a confessar o que a palavra de Deus diz. Amém? Se vier uma dor, se vier uma dificuldade, se vier um problema, não confesse o problema. Confesse o que a palavra de Deus diz sobre você e sobre o problema. Amém? Ocupe a sua boca em proferir as sentenças do Senhor. Libere o rio de Deus na tua vida. Libere o rio de Deus sobre a tua família. Libere o rio de Deus sobre a tua esposa. Amém? Pare de liberar com a tua murmuração. Pare de reclamar dessa mulher, tadinha dela. Foi ungida por Deus, colocada ao seu lado. E olha que você não é um homem qualquer, não é verdade? Deus te colocaria uma mulher qualquer? Amém? Cubra seu marido com palavras que possam liberar sobre a vida dele. Cubra os seus filhos. Essas pessoas não são pessoas quaisquer, mas são pessoas que Deus confiou a você, para você liberar o rio dele sobre a sua vida. Não um rio de maldição, não um rio de morte, não um rio de crítica. Mas pastor, o que eu faço quando eu me chateio? Antes de você se chatear com o que a pessoa fez, veja por que você se chateia. Porque isso provoca ira em você. Deus quer curar o seu coração primeiro e liberar o rio de Deus a partir de você. E aí você consegue liberar, porque a Bíblia diz: faz o bem a quem te faz o quê? O mal. Ora por quem? Por quem te persegue. Libera o rio de Deus. Como é que se libera o rio de Deus? Estamos aprendendo. Cite as sentenças de Deus sobre situações, sobre circunstâncias. Ezequiel profetiza sobre o vale de ossos secos. Mas está seco, Senhor. Mas profetiza. Mas está seco. Mas profetiza. Amém? Fale o que a palavra de Deus diz. Jesus fez assim? Ele fez assim. Está escrito, Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, Satanás: só o Senhor adorarás. O discípulo não é maior que o mestre. Se Jesus liberou o rio de Deus desta forma, por isso que diz lá no deserto que ele foi tentado, ele passou e foi provado, mas veio anjos e o serviu. Então, eu só vou liberar essa palavra. Eu tinha mais coisas aqui sobre como entendemos o percurso desse rio, mas hoje eu deixo somente essa. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, quem creu no Senhor aqui, do seu interior, quem crer em mim, como diz a Escritura, creia no Senhor Jesus como a Escritura diz. Não como você quer crer, mas creia como a Escritura diz.
E se você observar a tua fé segundo o que a Escritura diz, você libera o rio. O rio começa a fluir de dentro de você. E você se dá conta que Ele está contigo, Ele está em você. E Ele é um rio. Ele começa, aleluia, a fazer com que as suas águas comecem a crescer dentro de você. Então diz aqui: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está falando plural. Rios de águas ou de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, o rio de Deus é a figura do Espírito Santo se movendo na terra. E ele se move na vida do cristão. Ele se move na vida da igreja. Ele se move na vida daqueles que creem no Senhor. E ele se move através deles. Porque aqui está dizendo: todo aquele que crer, como a Escritura diz, do seu interior, ali aonde surge esta vertente de águas. São águas que você não vê, que as pessoas não vê, mas você sente. Que ela muda o teu coração, que ela muda o teu caráter, que ela muda você, e que ela muda pessoas através de você. Você começa a orar por pessoas, você começa a liberar palavras por pessoas. As pessoas nem sabem que você está orando por elas, mas elas começam simplesmente a ver mudanças na vida delas. Porque elas te chateiam, e ao invés de você retribuir e ficar chateado, você ora e você libera as sentenças da palavra de Deus. Faz o bem a quem te faz o mal, ora pelos que te perseguem. Eu quero terminar com uma palavra bem conhecida, que está em 2 Reis, capítulo 5, verso 10 até o versículo 15. Segundo livro de Reis, capítulo 5, não sei se eu não troquei, capítulo 5, versículo 10 até o versículo 15. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi embora, murmurando, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Ele era um homem ímpio, um homem poderoso, um general sírio, mas ele estava aqui com o coração azedo. Não estava só leproso, mas estava com o coração ofendido com o profeta de Deus, por causa de uma palavra de Deus que o profeta liberou na vida dele. Mandou o seu garoto dizer para ele queria ser cortejado, ser recepcionado à altura da honra que os reis e que os magistrados e que as autoridades, principalmente de um reino, de uma corte a outra, eles se tratavam, porque isso era diplomático, e isso mantinha com essas etiquetas de boas honras em paz as nações, e quando se perdia isso, se declarava guerra. Mas ele não entendia que o reino do Espírito é diferente. E às vezes a gente quer que Deus caminhe pelos nossos caminhos, se mova por onde nós estamos abertos para se mover.
E Ele nos chama para que nos quebrantemos a Ele e nos abramos para o mover do Seu Espírito, para as águas do Seu rio inundar e mover em nossas vidas do jeito que Ele quer, não é do jeito que queremos. Senão muitas vezes nós deixamos de desfrutar de coisas que Deus está querendo proporcionar a nós. E muitas vezes ficamos chateados, frustrados. E Ele se foi, indignado. Diz o 13, então chegaram a Ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. A gente precisa voltar a dar valor à palavra de Deus, quer ela seja lida, pregada, ensinada, cantada. Mas aquilo que Deus está usando para falar conosco e para falar ao nosso coração, nós precisamos voltar a ter um coração zeloso. Porque quando deixamos de dar importância à palavra de Deus, nós estamos deixando de dar importância ao próprio Deus e à nossa própria vida. Porque passamos a mergulhar em águas estranhas, onde está sendo influenciado pelas nossas emoções e por aquilo que nos dá prazer. E já não encontramos mais prazer no que a sua palavra produz. Finalmente, mesmo tardio, mas ele recuou na sua postura de coração e mergulhou nas águas do rio Jordão, aquelas que ele estava contrariado de mergulhar. 7 vezes. Só vou terminar lendo aqui. O 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pois te peço, aceites um presente do teu servo. E foi um presente que o próprio profeta não quis aceitar naquele momento, naquela situação. Mas olha a distinção do coração deste homem. Como antes ele estava reagindo na sua razão, na sua dificuldade de entender coisas que não se podia entender racionalmente. Mas ele mudou, ele foi transformado no momento seguinte, em que ele foi aconselhado pelos seus conselheiros, que o coração dele estava aberto para receber. O profeta, ele não estava aberto para receber conselho, mas ele queria que o profeta agisse dentro das expectativas que ele tinha. Quando isso não ocorreu, ele fechou o coração dele, endureceu o seu coração. Como está o seu coração nesses dias? Você tem mergulhado na presença de Deus? Ou coisas têm endurecido o seu coração e você tem deixado de mergulhar no rio de Deus, na comunhão com o Senhor? E isso tem feito que, como Naamã, mesmo você sendo crente, Naamã sendo ímpio, mas o coração endurecido, o coração reservado, mesmo do cristão, ele deixa de desfrutar da comunhão íntima do Senhor, de relacionamentos com Deus e com os seus familiares refinados que Deus tem para nos proporcionar nesse tempo. Nós não podemos nos relacionar com Deus e com as pessoas com o coração que muitas vezes está sendo alimentado pelo peso de tantas coisas que estão ao nosso redor, nas circunstâncias da nossa vida. Então Naamã, ele é um exemplo para nós rompermos nesses dias com as coisas que nós não entendemos, mas agir por fé, receber a palavra de Deus, mergulhar diante do Senhor, buscar cura para o nosso coração, buscar transformação para a nossa vida, buscar transformação para o nosso lar, para os nossos negócios, para as coisas que nós perdemos o controle. Deus precisa recuperar o controle primeiro do nosso coração. Vamos orar nesta noite. Vamos nos colocar de pé.
Há 2 rios em movimento nesses dias. E esses rios, eles são paralelos, mas eles não se misturam. Se você se envolve com o rio de Deus, você é protegido pelo próprio Deus. E o rio de transtornos e turbulências não te afetará. Eu tenho dias que eu paro para ouvir algumas notícias, porque eu não deixo de estar informado, eu não deixo de estar alienado, mas eu não entro em qualquer lugar de qualquer jeito, e nem sem estar bem acompanhado. Mas tem dias que, se eu me descuido, eu percebo que aquilo que eu estou ouvindo não está me fazendo bem. Então eu fecho a porta e eu vou ter com Deus. Eu vou buscar no Senhor, resgatar, me humilho, reconheço que eu estou me descuidando, que eu estou ouvindo demais algumas coisas que não estão me fazendo crescer, não estão me fazendo mais quebrantado, mais amigo de Deus, mais íntimo do Senhor. Então eu gasto um tempo até restaurar em Deus a liberdade do meu coração, de poder falar com Ele, de poder ouvir e receber dEle o que Ele tem para me dar. Eu quero nesta noite convidar você, que talvez não está conseguindo mergulhar no rio de Deus, para você voltar a mergulhar no rio de Deus. Não pare para entender o que tem impedido você, mas pare para entender que algo tem impedido você, e que você quer a ajuda do Senhor, e que você quer novamente se render àquele que te ama, o Deus que é o teu refúgio, que é a tua fortaleza, que é o teu socorro bem presente, que está aqui nesta noite para te socorrer. E você vai sair daqui socorrido nesta noite. Ele quer trazer alegria ao teu coração, Ele quer trazer uma nova revelação de quem Ele é na tua vida. Há poder de Deus para a sua vida, há unção do Espírito Santo sobre a sua vida nesta noite, para restaurar a força que você já não tem mais. Mas isso só será restaurado na sua humildade, no seu desejo de se render a Deus, de renunciar o tempo que você tem gasto com outras coisas, para gastar mais com Ele, buscando nele. Se você der um minuto ao Senhor nesse momento, fecha os teus olhos e abre o teu coração e mergulhe como Naamã. Não questione mais. Se você tem questionado Deus, tem questionado sua palavra, tem questionado pessoas, tem questionado sua esposa, seu marido, tem questionado seu patrão, tem questionado até a mim, tem questionado algum líder, algum pastor, algum obreiro, tem questionado pessoas, tem questionado o governo, seja da cidade, seja do estado, seja do país, tem questionado esses dias. Deus não te deu uma unção de questionamento, Deus te deu uma unção de filho. Entre na presença do teu Pai. Aquilo que tu não entende, só Deus te fará entender. Mas reconheça que você tem tentado ser adulto quando você ainda é uma criança. Você precisa do seu Pai. Se renda a Ele nesse momento. Deixa essas águas te ajudarem a você mergulhar. Diga: Senhor, eu estou com a garganta seca e com o meu coração endurecido. Te peço uma coisa nesta noite: me ajuda a voltar para as tuas águas, mergulhar em teu rio, para que eu seja curado, restaurado. Eu quero um coração novo. Restaura a inocência do meu coração, a pureza do meu coração, a alegria do Senhor em meu coração, o temor do Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua compaixão. Fortalece a fé do meu coração. Eu quero perdoar nesta noite. Me ajuda a ver com quem eu tenho me ofendido. E não quero mais julgar, mas quero perdoar. Quero abençoar. Quero fazer o bem a quem me fez o mal. Quero orar pelos que me perseguem. Me ajuda nesta noite a ter um coração para mergulhar em sua presença novamente, em nome de Jesus.
Abriste um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte de águas vivas. A fonte, Senhor, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber na tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Deseje ir mais fundo
no teu relacionamento com Jesus, no teu relacionamento com o Pai Celestial, no teu relacionamento com o Espírito Santo. Renove o seu desejo. Sabe, estas águas já estão dentro de você. É o Espírito de Deus. Ele é este rio, o rio da vida, o rio que cura. Esse rio já trouxe salvação a você. E se alguém está aqui e ainda não é salvo, ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não crê em Jesus, você pode fazer isso essa noite. Estas águas começarão a lavar, a purificar você e a trazer vida a você. Esse é o rio da vida. Nesta noite, renove o seu desejo de mergulhar mais fundo, e as tuas orações te levarão a conhecer Deus como você ainda não conhece. A palavra de Deus te levará a conhecer Deus como você ainda não conhece. Sabe, Deus não mostrou o seu poder e a sua glória como você precisa conhecer, como você precisa experimentar, para que você viva transformações que só Deus pode fazer em você. E nesses dias Ele quer nos transformar, Ele quer nos moldar a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Muitos de nós aqui já estamos um pouco mais parecidos com Jesus, mas se olharmos para Ele hoje, ainda falta muito. Ainda há muitas coisas em nós que nos relembra o homem que nós fomos, distante de Deus. Renove o seu desejo de voltar a mergulhar mais fundo. Às vezes o cristão, ele não é bom perseverante. Ele não persevera muito tempo por muito tempo, em que há corações que precisam renovar o seu desejo de perseverar em Deus por algumas coisas que você deixou de perseverar. Você perseverava em oração e você não persevera mais na sua oração. Você ora, mas quando você ora, a sua oração não é mais aquela oração que tem a intenção de conhecer a Deus, que tem a intenção de encontrar a Deus. Muitas vezes é uma oração que expressa um coração queixoso, um coração triste, um coração que fala muitas vezes daquilo que você ainda não conseguiu. E não é um coração que consegue dizer a Deus quanto você é grato por aquilo que Ele já te deu. Que o Senhor te ajude como Naamã a mergulhar nele. Não olhe para as tuas feridas, não olhe para as tuas lepras, e não olhe para as tuas dificuldades. Olhe para Jesus esta noite. Olhe para Jesus esta noite. E diga: eu estou olhando para Ti, Senhor, porque só em Ti há esperança. Eu não quero olhar para um mundo que está em decadência, mas eu quero olhar para um Deus que nos dá esperança, que nos dá alegria, que nos dá paz em meio às turbulências. Renova o teu coração para que você não tenha mais medo, mas você tenha esperança, você tenha fé, você tenha confiança. Pelo que não temeremos, ainda que, não importa o que esteja ocorrendo. Mas tem um texto lá que nós não frisamos, mas diz que desolações Deus tem feito, as suas obras. Deus está agindo, Deus está operando. Muitos cristãos não têm um testemunho mais do que Deus está fazendo, mas eles poderiam contar tantas coisas que estão acontecendo de ruim na vida de tantas pessoas. Vamos orar nesta noite para celebrar a ceia do Senhor, para nós sentar à mesa com Jesus. Eu quero pedir se a Daia e o Márcio poderiam nos ajudar a servir a ceia. Pode passar já preparando ali para nós, ao orarmos, então servirmos a ceia do Senhor. Como está o teu coração para ceiar com Jesus? Tem uma passagem em João, capítulo 6, e versículo 47, que diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Durante muitos anos eu achava que a vida eterna era a vida após a morte. Mas a vida eterna é a vida de Deus, é a vida do homem que nasceu de novo, da mulher que nasceu de novo. Essa não é uma vida mais temporal, é uma vida eterna. Você já está vivendo aqui com o aspecto da eternidade, com as virtudes da eternidade. A paz que excede todo o entendimento é uma paz sobrenatural, é uma paz eterna. A alegria do Senhor, mesmo em meio às provações. Mas a sequência desse texto diz: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Não é viver para sempre apenas, mas viver eternamente já é viver com os atributos da eternidade na sua vida. Ou seja, qual é o primeiro atributo da eternidade? É a vida eterna. Ela venceu a morte. Você não precisa ter mais medo de morrer, porque você está vivo com Cristo. E ele segue dizendo: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do meu Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Quando nos alimentamos de Jesus, esse pão e este suco não nos alimentam. Para nos alimentar, nós teríamos que comer uma porção maior, e não nos alimentaria o nosso corpo. Mas nós somos nascidos do Espírito, nós não somos nascidos de Deus. Nós nos alimentamos de Deus. Jesus deu a sua própria carne. A carne de Jesus não é o corpo físico dele, mas a carne de Jesus é o seu amor. A carne de Jesus é o seu perdão. A carne de Jesus é a sua alegria. A carne de Jesus é a sua paz. A carne de Jesus é tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem e expressa para nós. Quando nos alimentamos dele, nós nos alimentamos para a vida eterna. Por isso que a morte não tem mais poder sobre nós. E nesses dias o cristão não pode se alimentar pouco. Precisamos se alimentar muito. Precisamos comer muito. Então nós celebramos a ceia para nos lembrarmos que precisamos nos alimentar de Jesus. Precisamos comer sua carne, beber o seu sangue. Sua carne, ela é espírito e vida, como a sua palavra. Quando nós nos alimentamos da sua palavra, nós não nos alimentamos da letra, mas nos alimentamos do conteúdo que a sua palavra nos traz. E é um conteúdo espiritual. Eu quero esta noite então convidar você para celebrar a ceia, renovando o nosso desejo de se alimentar e comer da carne de Jesus e beber do seu sangue. Agora, se nós comemos esse pão e bebemos esse suco, e saímos daqui e continuamos nos alimentando das coisas que nos afastam de Deus, nós não entendemos a vida que nós estamos vivendo. Mas hoje você foi chamado aqui para entender quem você é. Você não é um ser, ou um homem natural, um ser natural, mas você é um ser espiritual, que tem um corpo natural. O corpo natural, você se alimenta de cheeseburger, de pizza, de churrasco, mas o seu homem interior precisa se alimentar de Jesus. Vou repetir, você precisa se alimentar de Jesus. Eu preciso me alimentar de Jesus. Eu quero convidar você nesta noite para orarmos antes de cearmos, pedindo perdão por nós não estarmos nos alimentando o suficiente de Jesus. Mas hoje renovamos esse desejo. Senhor, ajude-nos a nos alimentarmos o suficiente de Ti. Comer da Tua carne, comer do Teu pão, beber do Teu sangue. Sermos lavados, sermos purificados de tantas coisas que têm nos contaminado e têm nos enfraquecido. Mas o Senhor não nos deu um espírito de fraqueza, de poder,
de amor e de moderação é que o Senhor nos fez nascer de novo. Nos fez ser ovelhas do teu pasto, mas nos fez ser filhos na tua casa. Nós oramos esta noite renovando a nossa aliança para nos alimentarmos de ti e nos fortalecermos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Venham, sirvam-se. E enquanto nós adoramos a Deus e nos alimentamos dele, porque ele está aqui, nesta noite, para nos alimentar, para nos fortalecer. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos libertar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade. Nossas maldições, ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos libertar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. João 6,58 diz: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Jesus está fazendo uma relação com o maná
Imagine a quantidade de alimento chamado maná que Deus fez descer do céu para alimentar uma nação nômade inteira. Alguns dizem que uma média de quase 3 milhões e pouco de pessoas. Haja pão, haja alimento. Esse maná devia também ser um alimento de um valor nutritivo extraordinário, para alimentar aquela multidão em pleno deserto. Mas mesmo Deus fazendo este milagre extraordinário, dando aquele pão, e mesmo que hoje, em vez desse pão natural que é feito industrializado, e este suco da mesma forma fosse um maná vindo do céu, como aquele de Israel, mesmo assim não poderia nos salvar. É isso que ele disse aos seus pais, dizendo aos judeus: comeram o maná, mas morreram. Mas ele não falou isso, mas ele estava se referindo a ele. Está aqui o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Ele não é como o maná. Então, quando hoje nós cremos em Jesus, nos alimentamos dele, orando, crendo na sua palavra, nos fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, é isso que nos salva, é isso que nos mantém, é isso que nos perdoa, é isso que nos purifica, é isso que nos capacita, é isso que gera um ambiente de milagres, de curas, de transformações ainda maiores, para que nós possamos ter um Deus que se revela de glória em glória, um Deus que se revela com uma verdade ainda mais transformadora, ainda mais poderosa para nos transformar. Então hoje eu convido você a celebrar a ceia comendo o seu pão. Vamos orar antes e beber o seu cálice, mas reconhecendo que esta é uma figura profética da nossa fé, e a nossa fé diz que Jesus morreu por nós. Só louco crê racionalmente, mas aqueles que nasceram de novo recebem uma mente espiritual, uma mente governada pela fé. Então nós cremos que ele morreu por nós, que nós vivemos por ele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, se quisermos viver, nós precisamos se alimentar daquele que está vivo. Então eu quero orar, quero pedir ao Senhor que abençoe este pão, abençoe este suco, porque são elementos que estão sendo usados para nos lembrar de uma realidade maior, de uma realidade espiritual que nos mantém vivos eternamente. Você pode orar e dizer: morte, tu não tem mais como me tocar, porque Jesus já me tocou e ele é a vida. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. São dois rios em movimento. Qual o rio que está se movimentando em você? Qual o rio que a sua fé põe em movimento? Então queremos orar nesta hora. Senhor, abençoa o pão, abençoa o suco. São os dois elementos que o Senhor pediu para nós quando nos reuníssemos para celebrar a ceia. Lembrar que, Senhor, o pão simboliza, significa o teu corpo que foi dado por nós e que foi ferido por nós para nos prover o perdão, a redenção, o resgate dos nossos pecados, das nossas dívidas. E também este suco que foi, Senhor, que é a figura do teu sangue, que foi derramado para nos redimir, para nos lavar, para nos purificar e para escrever uma nova aliança diante do Pai, para que em toda a eternidade nós não vivamos mais por nós mesmos, mas para a glória do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Comamos o nosso pão e bebamos o nosso cálice. Fazer isto em memória de mim. Estamos fazendo isso porque nos lembramos de Jesus. Nos lembramos quem Ele é e nos lembramos quem nós somos. Hoje Jesus, o que Ele é para você? O que Ele é para nós? Ele é mais importante do que o mundo ao nosso redor.
Jesus é mais importante do que a sua própria vida, do que a minha vida. Vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Fazer isso todas as vezes. Em memória de mim. Às vezes a gente se lembra de tantas coisas ruins, mas não se lembra que Jesus já morreu na cruz para nos libertar destas coisas. Deus te chamou para andar por fé e não por vista. Se lembre de Jesus. Pare para lembrar tantas coisas que Ele tem feito na sua vida, a forma que Ele tem se revelado. Qual foi o dia em que Ele te salvou, que Ele perdoou os teus pecados? Como a tua vida mudou desde o primeiro dia que Jesus entrou? Sabe por que essas memórias ainda estão vivas aí dentro? Porque isso é obra de Deus. Isso é o que Deus fez. Isso prenuncia coisas maiores que Ele fará. Prepara-te, porque Jesus ainda está vivo. O rio de Deus está em movimento. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está restaurando muitas coisas nesses dias. Dedique esta semana, uma semana de oração, de leitura da Bíblia, de uma forma intencional. Intencione despertar o rio de Deus, provocar o mover mais forte de Deus na sua vida. Que o Senhor abençoe e guarde você, sua casa. Guarde o que você está fazendo, o que você está ocupado fazendo. E se o que você está fazendo é o que Deus te mandou fazer, o que Ele te abençoou, Deus te dá força para fazer melhor ainda, com mais habilidade. Ele está abrindo os teus olhos, está te dando um senso profético de Deus, para viver nesses dias, não olhando mais para as turbulências, mas olhando para os livramentos do Senhor, para as obras do Senhor, que faz todas as coisas. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele põe fim à guerra. Deus está entrando em batalha por você, e Ele está trazendo vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa. Receba em nome de Jesus nesta noite. Seja abençoado, seja renovado, seja fortalecido e seja um homem alegre. A partir de hoje, a alegria do Senhor seja a tua força. Seja uma mulher alegre, seja um jovem alegre. A alegria do Senhor seja a tua força, porque o Senhor está contigo. Você não está sozinho. Amém? Que o Senhor te abençoe. Shalom, shalom.